Caro Diácono João e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Ontem a Igreja Católica celebrou o dia de finados, dia de oração pelos mortos, por aquelas pessoas que nos precederam, marcados com o sinal da fé. Por que a Igreja reza pelos mortos? Ela tem uma razão profunda, baseada na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Lá nós encontramos este pensamento do autor sagrado: bom e louvável é rezar pelos mortos. E nós rezamos pelos mortos, por todas as pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus, porém estão em estado de purificação para ver a face de Deus. E esta razão, por isso que a Igreja reza e pede para que todos nós rezemos para ganharmos a indulgência plenária em sufrágio das almas. Portanto, celebramos ontem a Igreja padecente e hoje celebramos a Igreja triunfante. Celebramos a festa de todos os santos que já foram reconhecidos oficialmente pela Igreja e os santos que estão no silêncio de Deus. Celebrar os santos é um convite de Deus para a nossa própria santidade. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Esse é o convite de Jesus. E se nós tivéssemos que fazer uma definição, o que é um santo, eu acredito que a melhor resposta ou definição seria essa: o santo é o amigo de Deus. O santo é aquele que procura caminhar segundo a palavra de Jesus. O santo é aquele que se esforça para ser melhor no dia a dia. O santo é aquele que abre o coração para a caridade. O santo é aquele que tem uma palavra de conforto, de esperança. O santo é aquele que acredita na vida eterna. O santo é aquele que acredita na ressurreição do Senhor e da nossa ressurreição. Como é triste encontrarmos pessoas que, estando no enterro ou numa missa de 7º dia ou de 30º dia, enfim, elas dizem para a gente estas palavras: morreu e acabou, não existe mais nada. Então esta pessoa não acredita na ressurreição de Jesus. Essa pessoa não acredita que Jesus veio nos salvar. Veio a este mundo para unir os homens entre si e os homens com Deus. Que a nossa salvação custou o sangue de Jesus, um preço muito alto. Quando nós percorremos a Via Sacra, o caminho da cruz, nós vemos em todas as estações a salvação nossa pelo sofrimento de Jesus. O profeta Jeremias, que viveu muitos séculos antes de Jesus, ele teve uma visão da morte de Jesus. E ele então vê uma grande multidão. E diante desta multidão está Jesus crucificado. E Jesus diz estas palavras para este povo: que utilitas est in sanguine meu? Que utilidade vai ter o meu sangue? É uma pergunta de Jesus para nós. Que utilidade tem o sangue de Jesus para nos salvar? Se eu não aplicar esta morte de Jesus na minha vida, se eu não encontrar uma resposta do amor de Deus para conosco. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não poupou o seu Filho único, deixou que ele morresse na cruz para salvar a humanidade. Portanto, cada vez que nós entramos numa igreja e vemos o crucifixo, nós deveríamos dizer assim: obrigado, meu Deus, porque a morte de Jesus me libertou da morte eterna. A morte de Jesus me trouxe a paz, a reconciliação com Deus. Nossos primeiros pais entraram em pecado e com o pecado da desobediência nós adquirimos a morte e o pecado. O pecado que é uma transgressão da lei do amor. E por isso Jesus veio para nos salvar. João, evangelista e o discípulo que Jesus amava, na primeira perseguição aos cristãos, decretada por Herodes, ele foi levado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, São João teve a visão do céu. E teve a visão do julgamento dos homens. Nós acabamos de ouvir, nesta primeira leitura do Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer últimos acontecimentos, o resto que virá. E aí nós presenciamos ali a narrativa de São João. São João diz que viu uma grande multidão diante do trono e do Cordeiro. O trono do Pai e o Cordeiro, que é Jesus. E eram de todas as raças, línguas e nações, e que estavam diante do Senhor. E lá usavam vestes brancas e tinham palmas da vitória na mão. E um dos anciãos que estava diante do trono perguntou para São João: de onde veio este povo? E aí ele respondeu assim: não sei, Senhor, tu sabes. Depois veio a resposta: eles vieram da grande tribulação que é o mundo, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estão aqui glorificando a Deus. Queridos amigos, procuremos no nosso dia a dia nos esforçarmos muito para podermos um dia sermos contados entre os santos e o justo no céu. Jesus fala nas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças, elas são como que o espelho da nossa caminhada para Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. E para que tenhamos um coração puro, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos iluminar. Que o Espírito Santo venha nos dar a força, a coragem, os seus 7 dons, para cumprirmos a palavra de Deus, para obedecermos a palavra de Deus. E um dia chegarmos à presença do Senhor. No capítulo 25 de São Mateus, nós encontramos o nosso julgamento. Muitas pessoas perguntam: como será o meu julgamento no fim do mundo? No fim do momento em que Deus me chamar para a eternidade. Está no capítulo 25 de São Mateus. E lá diz assim: eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu era peregrino, você me acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava na prisão e fui visitado. E a pessoa vai perguntar para Deus, para Jesus, que vai nos julgar, vai perguntar: Senhor, quando é que nós te fizemos isto? E Jesus vai dizer: todas as vezes que fizeste ao menor do meu irmão, foi a mim que o fizeste. Entra na alegria do teu Senhor. Mas também Jesus vai dizer: eu tive fome, tu não me deste de comer.
Eu tive sede e tu não me deste de beber. Eu era peregrino, você não me acolheu. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava na prisão e você não me visitou. E a alma vai perguntar, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Essa é uma sentença que nós devemos evitar. Este momento em que Deus falará, mas vivermos bem, procurarmos viver bem nesse mundo, para ouvirmos a palavra do Senhor. Vinde benditos o meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde toda a eternidade. Que estas palavras calem profundamente dentro da nossa vida, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança, para que não sejamos nós mentirosos diante do Senhor, para que não tenhamos a presunção da santidade, mas tenhamos a humildade no coração, para que Deus conceda a salvação a cada um de nós. Amém.